nós estamos começando mais um programa da série Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com o médico dermatologista Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem um mestrado em dermatologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, é professor da disciplina de dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, é diretor do pronto atendimento da pele, Pronto Pele, há mais de 30 anos e é presidente do Instituto Pronto Pele, uma ONG que é dedicada ao combate da hanseníase e ao câncer de pele desde 2009. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre o combate à hanseníase. É, Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, Alexandre. É um grande prazer estar aqui. Sempre uma prioridade para mim falar sobre doenças, porque o grande desafio é educar a população sobre as doenças, né, de pele, especialmente câncer de pele e hanseníase, que são muito importantes o conhecimento da população para se prevenir das sequelas da hanseníase e de morrer ou ter mutilações também de cirurgia pelo câncer de pele. Perfeito. O doutor Sérgio Paulo, ele tem uma experiência muito grande, né? A gente já viu que só na Pronto Pele ele está lá há mais de 30 anos, é professor. E, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta a você que eu faço a todos os nossos convidados. E essa pergunta ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a sua presença neste programa. Porque o doutor Sérgio Paulo foi convidado pelo canal Até Agora para falar sobre o enfrentamento à hanseníase. Ora, por que o objeto dele? E essa pergunta também cumpre um segundo objetivo, que é registrar sua passagem pelo canal. O nosso pessoal imagina que daqui a 30, 200, 100 anos, 400 anos, a gente vai ter um outro mundo, talvez não seja nem esse, mas vai aparecer um arqueólogo digital, vai procurar os arquivos do YouTube e vai descobrir essa nossa conversa. E eu garanto a você, de onde quer que eu esteja, eu vou ficar muito feliz em saber que o homem do futuro soube que eu tive essa conversa com você. A pergunta é simples. Doutor Sérgio Paulo, quem é Sérgio Paulo? A minha história é longa, né? Meus mais de 70 anos, eu sempre fui dedicado, assim, estudei, sempre gostei muito de dedicar a estudar, né? Estudei no colégio de aplicação, no grupo escolar João Barbalho, que, aliás, eram os colégios públicos melhores do que os privados. E hoje a coisa estava se invertendo, se inverteu, né? E me dediquei à medicina, à dermatologia, porque morava próximo da Secretaria de Saúde e o Ô, colégio de ô, aplicação a gente era obrigado a fazer pesquisa. Pois é, ô Então, Sérgio, eu uma pergunta. Você, o colégio de aplicação, sempre foi um dos melhores, um dos melhores de Pernambuco, quem sabe do Nordeste. Mas o que foi que levou você a escolher a medicina? Eu sei que naquela época, todos nós éramos levados a escolher entre medicina, direito e engenharia. E você escolheu justamente a medicina. Houve alguma razão para isso? é isso que eu estava falando. Eu morava atrás da Secretaria de Saúde, ali na rua Oswaldo Cruz, e eu entrava lá, pegava os sapos e fazia pesquisa, experiência. Nós éramos obrigados, no colégio de aplicação, a fazer trabalho em grupo. E tinha muita curiosidade de abrir o sapo, de ver os batimentos cardíacos. E aí me despertei para fazer medicina, baseado nessas experiências, né? Comendo pipoca, como um outro colega que estudou comigo lá, estava relembrando há pouco tempo atrás. E aí ingressei em medicina e quando cheguei no quinto ano de medicina, tinha pensado em fazer endocrinologia, infectologia, pediatria, mas quando eu entrei na disciplina de dermatologia, nós ocorria as aulas no Hospital Santa Amaro, me deparei, me apaixonei pela dermatologia, pela objetividade, né, de você ver a doença, né, onde a gente vê
não se limita só ao que o paciente relata, como nas outras especialidades, mas de ver a beleza da dermatologia, aquilo que está à sua vista, que você pode acompanhar muito bem, vendo a pele, a evolução da doença e o tratamento que você institui. Então, isso eu decidi fazer dermatologia. Iniciei lá no Hospital Santa Mário, que pertencia à Universidade Federal de Pernambuco, a disciplina de dermatologia. Fiz lá, depois tive a oportunidade de ir para o México, a cidade do México, onde lá me dediquei, né, aprimorei meus conhecimentos em dermatologia e tive a oportunidade de elaborar uma tese que foi sobre melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. Retornei para o Brasil, ainda trabalhei voluntariamente lá no próprio hospital que eu tive essa formação, no Hospital Santa Mário, por 5 anos. Depois prestei concurso para a Faculdade de Ciências Médicas, onde eu já, também por 5 anos, voluntariamente tinha prestado meus conhecimentos, né, à dermatologia. Fiz concurso, passei muito bem, e estou desde 1988 como professor de medicina e muito apaixonado em ensinar, em pesquisar. E dentre todas essas pesquisas, o que me chamava mais atenção era exatamente o câncer de pele, né? Ser uma doença, um câncer à vista, não se admite uma pessoa morrer de câncer, como você está vendo, né? Tudo consequência da falta de investimento em educação. E também a hanseníase, uma doença que me dediquei bastante, me interessei em saber porque o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo, concentra 92% de todos os rancenianos do continente americano, é o único país ainda endêmico, né? Ou seja, que tem mais de um caso por 10 mil habitantes. E fui ver e constatei exatamente por que essa doença é tão frequente ainda no Brasil. Há uma correlação muito nítida, muito íntima entre os rancenianos e quem tem menos, e quem recebe menor investimento em educação. Os rancenianos, a sua maioria, são analfabetos, que têm o ensino fundamental, o ensino médio completo, então, mais de 50%, só 4% têm ensino superior, o superior. Então, é exatamente essa entender, procurar saber por que a gente ainda patina, né? O Brasil, que teve uma meta do ano 2000 acabar com a doença. No ano 2020, acabar com a doença. Também não acabou. 2000, 2020, agora eles transferiram para 2030. Só que as políticas públicas utilizadas são mantidas, não avançam, e nós vamos, se continuar com essa mesma estratégia de combater a doença, vamos para 2050, 2100, 2200, não vai acabar a doença. Né? Então, Sérgio, existem maneiras. antes da gente ir isso que você falou que é uma coisa muito importante, eu queria que o nosso público tomasse um conhecimento mais estreito sobre a hanseníase, que é uma doença séria, muito grave, mas eu queria que você falasse quais são os sintomas da hanseníase, como é que a pessoa descobre que tem hanseníase, ou descobre em alguém próximo que tem hanseníase, quais são os sintomas, o que é que aparece na pele que as pessoas podem ser um indicador que ela esteja com hanseníase? Antes disso, completando, então, é, cara, diante da população ter tanta, às vezes, urgência de ser atendido, coceira, lesão, própria rancenia, câncer de pele, completando minha vida acadêmica, aí nós criamos o Pronto à Pele, tratamento aqui no local, e com essa finalidade, e hoje eu me sinto muito realizado de ter atingido tudo isso, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista profissional, né? De atender as pessoas da melhor maneira. Então, os sintomas, a hanseníase é uma doença que muita gente pensa que as manifestações mais importantes, mais preocupantes é na pele. Não é na pele. É uma doença muito mais do sistema nervoso periférico. Muitas vezes, a doença, as manifestações iniciais não são cutâneas, são neurológicas.
é uma sensação de formigamento, adormecimento, né? Não sentir o pé, a mão, antes até das manifestações cutâneas. Mas o grande desafio, Alexandre, na hanseníase, em relação à minha função como dermatologista, é a população ser educada a reconhecer as manifestações mais precoces da doença, que são uma mancha branca, às vezes avermelhada, com dormência para reconhecer o frio e o calor. Então, você pega uma gase, embebe em éter e coloca sobre a pele normal e a pessoa vai sentir aquela sensação de frio pelo éter, né, ali na gase. Nessa fase inicial dessa mancha, apenas a sensibilidade para distinguir o frio e o calor está alterada. Ainda não está alterada a sensação de dor. Você coloca uma agulha nessa mancha branca, ela ainda está preservada, essa sensação de dor. Na fase mais avançada, quando a doença não é diagnosticada aí e evolui, né? Então, ela aí também, além da sensibilidade para reconhecer o frio e o calor, também a pessoa vai perder a sensibilidade para sentir a dor. Então, nessa fase inicial, então é uma mancha branca com dormência ao frio e calor que não sua na pele. Se você botar o paciente para suar, andar, a pele toda vai ter suor, menos a mancha. Perde os pelos também, né? Então, e qual é a importância de você reconhecer essa doença no início? É o grande desafio. É de que, nessa fase, o paciente ainda não transmite e ainda não houve tempo suficiente para aqueles nervos periféricos que eu falei, que são muito acometidos até inicialmente, serem atingidos. Então, com isso, você tem duplo ganho. Você evita que a pessoa transmite e depois também evita as graves sequelas, como cegueira, impotência sexual, infertilidade, mãos e pés em garra. O paciente ele fica sem capacidade de trabalho manuais, os pés também em garra, ele cai, ele tem dificuldade de se apoiar e andar. Nas fases, quando você não diagnostica nessa fase fundamental, porque se você diagnosticar nessa fase inicial, se todo mundo fosse tratado nessa fase, a doença acabava, porque não haveria oportunidade da pessoa transmitir, porque ainda não transmite. Então, quando a pessoa não é tratada, é o que acontece na maioria dos casos, ele pode evoluir a partir dessa mancha para dois polos. Um polo com poucas lesões, bem delimitado, que é o polo tuberculoide, que ainda a imunidade ainda está preservada, mas não tanto de acabar com a doença. Mas nessa fase de poucas lesões, e a pessoa parcialmente está com a imunidade preservada, ela não transmite. Mas há pessoas que nascem, sabe, Alexandre, que nasceram, e são o fator N de Rotberg. Geneticamente, a pessoa nasce com capacidade de destruir a bactéria, não ter nem manifestação, ter a mancha branca, ou ter a imunidade parcialmente preservada dessa forma tuberculoide, mas existe um percentual pequeno, 10% dos pacientes nascem sem nenhuma defesa. Então, a partir dessa mancha, as lesões vão surgir mais manchas, a pele vai inchar, vai um inchaço da pele, vai cair caroços, principalmente em orelhas, na face, né? E que nessa fase a pessoa tem dormência para a dor, e numa fase mais posterior ainda ao tato, passar um algodão não sente. Então, essa é a grande evolução da hanseníase. Da forma vichoviana, essa que a pessoa nasceu sem nenhuma defesa, o micróbio entra lá, as células que poderiam englobar, deglutir a bactéria, ela não tem essa capacidade de destruir a bactéria, permitindo que a bactéria se multiplique livremente, nesse caso vichovianos, e essas pacientes, você pode até não acreditar, mas essas pessoas na fase bem ativa,
a pele toda inchada, né, a orelha, o corpo, tudo, ela elimina em 10 minutos de fala uma média de 170 mil bacilos em 10 minutos de Eita, fala. e- rapaz, é fogo, né? Então, Então, veja bem, aí ó, vamos uma pergunta. Como é que a pessoa contrai a tuberculose? É através, sempre através do contato com outro doente? Ou existe outra forma? Como é que é? exatamente. É uma doença, não é? Você não pega pelo simples um aperto de mão, um contato casual. A transmissão da doença exige um contato íntimo e prolongado. Qual é esse ambiente? Em casa e no trabalho. As pessoas têm medo de não apertar a mão, no ônibus, o contato não é. Existem duas condições. Você exige um contato íntimo prolongado e você ter contato com aqueles casos que nasceram sem defesa, que os micróbios se multiplicaram livremente, e essa pessoa também nasceu sem essa defesa, com que permita que, pela fala, o micróbio penetra na mucosa nasal, oral, e a partir daí ganha a pele e os nervos periféricos. Essa é. E qual é a importância disso, desse exigir um contato íntimo prolongado? É a importância de todas as pessoas da casa serem examinadas. Qual é a grande falha? Uma das falhas no combate à hanseníase no Brasil, aqui na nossa região. Só um terço. O ideal é todas as pessoas da família serem examinadas, porque aí você vai detectar quem tem suscetibilidade de adoecer e estar doente. Mas o que é que acontece aqui, na nossa região? Um terço dos pacientes não são examinados. Aí o que é que acontece? Aqueles que foram tratados estão contaminados por aqueles que não foram tratados dentro da família. Um terço da população, um terço dos pacientes não são examinados. Por quê? O agente de comunidade de saúde, ele visita a família no horário comercial. Quem trabalha naquele momento vai examinar. Você tem que ir até isso. Outra grande problema é exatamente o preconceito. É o motivo de estar aqui. As pessoas têm um preconceito e que é uma doença muito contagiosa, que não tem cura, que fica evitando as pessoas. O que, que acontece? O ranceniano, até na própria família, é resistente em dizer e a família toda lá ser examinada. Muitas vezes, Alexandre, o paciente vai para outro bairro para ser tratado com medo de ser identificado na comunidade. Tudo isso por quê? Por falta de educação. O preconceito, o que é o preconceito? Ignorância, a falta de conhecimento e que gera medo, repulsa, né, de uma pessoa por uma doença que é pouco contagiosa. 10% da Ô, população é suscetível a adoecer. Tá? doutor Sérgio Paulo, o tratamento, uma vez identificado a mancha, no começo, naturalmente, os tratamentos são distintos, né? No começo, no meio e no fim. Não sei exatamente como é que é. Mas o tratamento é com base em quê? Medicamento? Qual é o tipo Tudo de tratamento depende que é da. dado? Tudo é porque a hanseníase tem vários tipos de hanseníase, várias formas clínicas. Aquela forma inicial, poucas lesões, você é tratado por 6 meses com 2 medicamentos. Aqueles casos que tem, que eu disse que da forma mancha, né, que é a forma indeterminada, que evolui para a forma tuberculose, poucas lesões, que a imunidade ainda está preservada, poucas lesões, menos de 6 lesões em geral, eles também são tratados com 2 medicamentos por 6 meses. Mas aqueles casos que são aqueles que nasceram sem defesa, têm múltiplas lesões, a pele toda infiltrada, que eles são tratados por um ano. E agora diz que eles querem encurtar para 6 meses, tratar todos dessa maneira. Mas é tudo isso, né? Então, são 3 drogas, aqueles casos fichovianos com múltiplas lesões, e os casos da mancha branca e de pouca lesão, caso tuberculose, por 6 meses, com 2 medicamentos. Ou seja, tudo
é dependente de você tratar as coisas no início. Mas não mais do que as lesões cutâneas, é a prevenção das sequelas, né, Sim, neurológicas, mas porque ainda o com. tecido nervoso é um tecido muito que não se regenera. Aí tem um tratamento de Sei, fisioterapia, mas tal, são eu ainda outras queria coisas. perguntar ao senhor com relação às drogas que são usadas. São drogas que são fornecidas pelo SUS. É, esses medicamentos são fabricados na Índia. Tem um laboratório que doa ao governo brasileiro esses medicamentos. O governo brasileiro não gasta nada na fabricação desses remédios. Eles são fabricados na Índia. Inclusive, durante a pandemia, houve uma interrupção disso, mas é um laboratório que se encarrega de toda a fabricação desses medicamentos na Índia, Então, né? quer dizer, o doente, a pessoa que está e desconfia que está com alguma coisa nesse sentido, tem que procurar logo o médico, e ele e a família, né? A família tem que ser toda examinada, né? Vamos dizer assim, tem que ficar tranquilo, primeiro, porque se for descoberto logo no começo, ele vai ficar tratado, ele não vai mais ser transmissor e os cuidados não vão implicar em custos para a família. Ele não vai, os medicamentos são fornecidos à família de forma graciosa. É isso, né? A unidade básica de saúde, né? Eles têm enfermeiros que acompanham, tem um médico da atenção primária, e hoje é o médico que é responsável pelo tratamento da hanseníase, né? Principalmente. O dermatologista, ele tem uma função de tirar dúvida, os casos complicados, de tirar uma dúvida do médico da atenção primária. E aí entra outra falha no, no combate à doença, Ô, que o ô, Brasil, eu, de vez em quando, é, eu sou grosseiro. Se o senhor me perdoe, mas é que eu tenho umas perguntas assim que eu tenho que fazer. Eu vou fazer uma pergunta que eu até comentei com o senhor. É, eu não sou, todo mundo sabe que eu não sou religioso. Não sou religioso, tive uma formação acadêmica no Colégio Marista, estudei com os irmãos maristas, gostei muito de ter estudado lá, e por conta disso travei um contato com o cristianismo. E como eu gosto muito de ler e de escrever, eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu só me recordo que na Bíblia se tratou do caso de Lázaro. E eu falei com o senhor ainda agora, o senhor disse, não, mas não é só Senise, no caso de Lázaro tinha mais coisa. Que o senhor comentasse um pouco o caso do Lázaro, que tinha doenças de pele que não era apenas a hanseníase. diz que o que chamava de lepra, né? Não era só lepra, tinha outras doenças também hoje, que eles sabem, é psoríase. Aliás, uma outra exclusividade do Brasil, é o único país do mundo que a doença é chamada de hanseníase. Em todos os outros países do mundo é lepra. Inclusive, foi criada uma lei, eu acho que no ano 2000, ou antes do século passado, uma lei proibindo a ser mencionado o nome lepra, exatamente em consequência do grande preconceito, né, que se tem contra a doença, né, Alexandre? Então, hoje é o único país do mundo que se chama hanseníase. Todos os países é lepra, né? Ou, E se criou isso exatamente pelo preconceito, é, o nome lepra, né? é, Mas é uma doença bíblica e as ainda. pessoas eram, na época, isoladas, né? Da população. Existe o leprosários, né? Chamado, em que as pessoas eram isoladas, retiradas da sua família e ficavam incomunicáveis, né? Então, coisa bárbara, né? Que é uma doença que depois de 3 meses a pessoa deixa de transmitir, a pessoa não transmite mais. Então, não se justifica mais hoje existir os leprosários, né? Aquelas coisas todas, mas É, é uma doença bíblica, realmente. aqui em Pernambuco eu acho que um leprosário lá na banda de Miroeira, que é um bairro que fica aqui ao norte do Recife. Né? Não sei se já deve ter se desativado há muito tempo, até porque não tem mais sentido leprosário. Mas eu tenho uma curiosidade com relação o nome, hanseníase.
naturalmente vem de Hansen. E eu quero saber se o Hansen se foi médico ou paciente. Hansen. Hans Amadeu Hansen foi um norueguês que, em 1864, ele isolou na Noruega o bacilo, o micróbio da hanseníase. É, Aí, em homenagem a Hansen, que era norueguês, ele se colocou o nome só no Brasil, hanseníase, em homenagem a ele. Perfeito. Bom, eu sei, doutor Sérgio Paulo, que o senhor tem uns planos de intensificar o enfrentamento à hanseníase. Sei também que o senhor tem a Pontopel também tem um trabalho muito bom em relação a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses dois empreendimentos, né, da sua ideia, que já apresentou ao governo, e, enfim, Estratégias. estratégia e tal. estra... Bem, sábado passado, lá em Olinda, na Avenida Presidente Kennedy, numa escola, nós do Prontopel estivemos lá. Eu falei no início, foram várias atividades, que eu sou também do Rotary Clube Largo da Paz. E em nome do Rotary, da faculdade e do Instituto Prontopel, né? Eu dei palestra, falei para a população que aí foi e atendemos aproximadamente 34 pessoas com aluna de medicina, aprendeu muito. Ela disse: eu superou minhas expectativas na saída, saímos 2 horas da tarde lá. Fiz lá. Eu fiz duas coisas muito importantes. Primeiro, a palestra para a população, de uma população que é totalmente desinformada sobre essa doença. E segundo, como dermatologista, eu ensinei dermatologista a um aluno. O que acontece no Brasil, Alexandre, que o Brasil difere em relação a todos os outros países, que não é à toa que o Brasil tem esse número enorme de rancenianos. Uma entidade que poderia ajudar muito a erradicar a hanseníase seria se a Sociedade Brasileira de Dermatologia criasse, como nos outros países da América Latina, por exemplo, a dermatologia comunitária. O que é que acontece nesses países? O dermatologista e o residente de dermatologia, futuro dermatologista, eles vão à comunidade para quê? Para educar as equipes de saúde a reconhecer a doença. E a outra, que seria indiretamente, aos alunos de medicina. Porque o que é que aconteceu, Alexandre, no início desse século? Houve uma descentralização tanto do ensino da medicina como do atendimento ao ranceniano. Ou seja, a partir desse século, quem passou a tratar hanseníase não foi mais o dermatologista, foi o médico de atenção primária. Nós, antigamente, professores, o aluno de medicina tinha aula só com a gente. Coincidentemente, houve essa descentralização, o ensino médico e o atendimento ao ranceniano. O que é que aconteceu? Houve essa descentralização, mas, ao contrário do que acontece em outros países, o dermatologista no Brasil ele não vai à atenção primária, como em outros países, para educar o médico, educar as equipes de saúde, tirar a invisibilidade da doença. A função do médico bem treinado pelo dermatologista lá na atenção primária, ele vai qualificar esse médico para tirar a invisibilidade da doença, quando a doença é considerada por muita gente que não existe mais. Ele vai, como em outros países, nas escolas, para examinar as crianças com hanseníase, com os alunos de medicina, como eu pretendo e tenho o projeto. E depois de identificado na escola, adaptado ao ambulatório, essas crianças com a família vão à escola. E muito mais. Eu tenho um projeto da gente fazer um vídeo, entregar para treinar o professor, por exemplo, Recife, João o Campos fez uma grande coisa, ele colocou televisão em toda a sala de aula. Mas falta o quê? Treinar esse médico, treinar esse professor
sobre rancenismo e tem um projeto no auditório do Compaz, por exemplo, aquelas escolas ao redor do Compaz, esse professor ter aula no auditório, ir para a sala de aula e fazermos um vídeo de desenho animado, como a doutora Isabel Del Pilar, na Argentina, que é uma grande incentivadora da dermatologia comunitária, projetar um vídeo de forma lúdica para as crianças e o professor treinado previamente sai a dialogar com a criança. Então, as outras sociedades de medicina, como a doutora Isabel Maria Del Pilar Casas, é uma pessoa conhecida mundialmente, ela faz esse trabalho, ou seja, de ir à comunidade, de educar a população nas escolas, em todas as oportunidades, como eu fiz, né, sábado, e treinar o médico de atenção primária. Mas a sociedade brasileira nega isso, resiste. Ao promover essas palestras, como essa que foi que ocorreu no sábado, ele está cumprindo um papel muito importante, até como efeito de demonstração para a própria sociedade de Hanseníase, desculpe, sociedade de dermatologia, né? Porque demonstra que, enfim, que a sociedade tem que conhecer, e eu acredito que muitas das pessoas que ouviram a sua palestra puderam despertar algum cuidado, alguma preocupação, enfim, alguma coisa assim. Não sei se o Rotary talvez pudesse fazer mais palestras dessa como que o senhor fez lá em Olinda. Outra também coisa importante é as secretarias de saúde municipal, estaduais e o Ministério da Saúde se preocuparem e incentivarem o dermatologista ir lá. Porque, veja, o Ministério da Saúde, o que é que ele acha? Ele acha que é muito simples é, tre- é, abo- é, treinar esse médico. Ele mostra fotos de hanseníase, né? Papai acha que e mostra lá fotos, aula puramente teórica. Ó, a hanseníase é assim, assim, assim. Não é assim. Primeiro que hanseníase afeta muita gente de pele escura, porque é a população mais pobre é a mais afetada. E a mudança de cor, vermelhidão da pele da doença, é pouco reconhecida, exige muito treinamento. Não é treinar, não é mostrar o ponto de hanseníase que o Ministério da Saúde vai achar que vai qualificar esse médico responsável pela hanseníase. É ele treinar a dermatologia para, naquilo ali, em todas as doenças, ele reconhecer, né, a hanseníase com um treinamento de todas as doenças de pele. Não é tão simples, né, a erradicação. Então, entendo isso. Mas o que eu vou lhe dizer de tudo, tudo, Paulo Freire dizia muito bem: a educar não é o conhecimento bancário, a simples transferência de conhecimento. Educar é, educar, o conhecimento é meio para as pessoas pensarem. Ou seja, as pessoas têm que ser, o cérebro tem que ser malhado nos primeiros anos de vida, nos primeiros 5, 6 anos. Para quê? Para exercitar o pensamento, refletir sobre ele na sociedade. Porque são pessoas que têm uma mancha, não liga, ele não reflete sobre a situação dela, de dizer, não, isso não é nada. Por isso que explica a maioria dos rancenianos serem pessoas analfabetas, ensino fundamental, ensino médio completo. Por quê? São pessoas que não pensam. Uma pessoa com curso universitário, esse humano diz, poxa, o que é isso? Ele pensa sobre ele. Não, eu vou procurar um médico. E não, esses pacientes que têm a sua educação bem comprometida, né? Ele não pensa, ele é demente, ele é anestesiado, ele sabe? Então é isso, eu acho que a origem de tudo está aí, né? Quer Então eu dizer, acho que a sociedade, Alexandre, a senzala foi transferida da superfície para o morro, né? Então, a escravidão não foi abolida, só oficialmente Joaquim Nabuco dizia muito bem, será abolida quando essa população tiver
liberdade social e econômica, né? Então, essa situação é uma situação que perdura, que eu acho isso, sabe? A falta de investimento em educação é a causa da ranceníase existir tanto no Brasil. A gente pode também fazer uma ilação dizendo que a Hanseníase ela pega não só as pessoas que têm uma baixa escolaridade, mas também ela é mais frequente em quem tem baixa renda, porque mora em condições pouco confortáveis, insalubres, sem saneamento. Pode também fazer esse tipo de ilação? O que existe, a coincidência, quem tem ranceníase é quem não recebeu a educação, né? A educação para pensar, né? Paulo Freire dizia, formar pensadores. Uma pessoa que tem um problema de pele, dizer que isso não é nada, né? Agora, a relação com pobreza mesmo é que essas pessoas elas vivem em casas muito pequenas. Então, a quantidade, como por exemplo, que pessoa dorme num quarto, são quatro, cinco. Então, a possibilidade de transmissão, que é pela fala, é muito maior do que uma pessoa de, de rica, né, que mora, cada pessoa dorme num quarto, uma casa espaçosa. Essa é a única relação de poder aquisitivo mesmo com a incidência da doença. As pessoas que moram na periferia, que são os mais vulneráveis a adoecer, elas moram muito aglutinadas, né? Muita gente na mesma casa. Mas o problema é do Brasil, é falta de investimento em educação da população. Perfeito. Quer dizer, então, que, do ponto de vista de se gerar uma dermatologia comunitária, há uma resistência da sociedade de dermatologia com um medo de que surjam concorrentes não habilitados. E o Estado Já com digo talvez isso. resistência de fazer novos investimentos. Eu acho que é isso, não? Eu acho que eu entendo a preocupação deles, mas aí entra o Conselho Federal de Medicina, que não fiscaliza o ato médico. As pessoas deveriam, a sociedade ser educada a dizer, quando chegar no consultório, ter lá o certificado de aquele médico é especialista. Falta o Conselho Federal e os respectivos conselhos regionais de medicina a divulgar, a exigir, a fiscalizar quem anuncia que é dermatologista e que tenha mesmo qualificação, que tenha o título de especialista em dermatologia. Perfeito. Eu acho que aí entra também essa parte essa É, entidade que é o Conselho Federal de Medicina. perfeito. Quer dizer, um pouco de fiscalização do exercício profissional, né? Mas, doutor Sérgio Paulo, e a Ponto Pele? Me parece que ela vem prestando um serviço espetacular. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a Ponto Pele. Que nós temos, eu tenho uma satisfação muito grande aqui de trabalhar. Eu trabalho com três profissionais excelentes, duas atendentes, recepcionista, um, um manobrista, né? Aqui plena Agamenon Magalhães, com estacionamento, e Eu vou que fazer me somente angustiava. um registro que eu acho interessante. Outro dia eu visitei o doutor Sérgio Paulo, e eu nunca tinha ido ao consultório, a Ponto Pele. E eu notei que eu entrei num estabelecimento e perguntei. Ele fez, não, não é aqui não, é aí na frente. E na frente, na rua, tinha uma pessoa, um rapaz, disse, não é ali. Eu sei que todo mundo naquela região lhe conhece. E todos falaram com muito carinho, viu? Devo dizer isso, que o senhor deve ser muito respeitado e muito apreciado pelos seus vizinhos. Porque todos falaram, sabiam onde era e se referiam à sua pessoa com muito carinho, muito respeito. Isso aqui porque é angustiante uma pessoa, por exemplo, tem uma criança com dermatite atópica, hoje teve alguns casos, coça muito, a criança não dorme, os pais não dormem. E aí, muitos dermatologistas hoje se dedicam muito à parte estética, né? Isso é um fenômeno mundial. Inclusive, a telemedicina, a teledermatologia, uma das finalidades hoje, é de neutralizar, compensar essa migração de muitos dermatologistas para a parte estética. Então, inclusive, aqui nós fazemos também telemedicina.
o índice de coincidência é de quase 90% entre o presencial e a distância, com uma boa máquina de celular. E de uma pessoa que tem uma coceira grande, não dorme a criança, o pai não dorme, a mãe também. Uma pessoa com preocupação de ter câncer de pele, quer ser logo atendida. Então, eu me sinto muito assim, não, de poder aliviar essa angústia das pessoas de esperarem tanto tempo por um dermatologista. Nós temos compromisso de atender as pessoas no mesmo dia. Atende, mesmo dia. E já são 30 anos, né, de atividade, não? Tem desde 92, né? O Prontopele mesmo, né? Eu tenho mais tempo, mas o Prontopele tem mais de 30 anos. É muito. Quer dizer, então, o prontopele, o pronto de atendimento, quer dizer, é uma agilidade no atendimento, é isso? Exatamente. A pessoa ligou, nosso compromisso é de atender no mesmo dia. Tem aqui eu e tem mais dois dermatologistas. Eu faço mais a parte clínica, peeling, né? E ela, a doutora Renata, que hoje está aqui, ela faz a parte de cirurgia e de procedimento de estética também. O doutor André também, que faz muita cirurgia, estética também. Então, a gente se complementa, porque hoje a dermatologia tem várias subespecialidades. Mas eu acho que o dermatologista não pode se afastar de ver clínica, porque ele será o melhor médico de parte de estética também, continuando a ver a pele, né? Doutor Sérgio Paulo, eu cresci no bairro da Madalena. E como todo criança daquela época, eu andava na rua, eu brincava com, pisava na lama, enfim. E eu lembro de duas doenças naquele tempo que eu nunca mais ouvi falar, não sei nem se tem. Uma delas eu peguei. Peguei uma tal de sarna, que era uma coceira entre os dedos terrível. Mas também havia um tal de impinge e outra que era frieira. E existe ainda isso? Sabe, não tem tido caso, né? Ela é até uma epidemia cíclica. Ela vai, aumenta, volta, mas tem voltado. As pessoas têm sensação de coceira, as pessoas têm uma sensação de coceira mais pela manhã, quando acordam, porque é mais a fêmea, o calor da cama estimula a fêmea a deslocar-se na pele, a caminhar na pele. Então, por isso que a coceira é predominantemente ao dormir, ao acordar. E, como é muito contagiosa, sempre você vai encontrar outras pessoas também com a doença. É muito comum. Uma criança, por exemplo, obrigatoriamente os pais, os irmãos têm também. E dá muito na barriga, né? Raiz da coxa, punhos, entre os dedos também, né? E coça bastante, é muito pruriginoso. Coça muito. Eu lembro também que havia eu acho que era o nome era bicho geográfico, que saía fazendo um desenho na pele. Não sei se. Migras, né? Respondendo ainda, completando a sua pergunta, a frieira é um outro fungo, a dermatofitose, entre o quarto e o quinto dedo dos pés, geralmente. E é muito importante isso, porque a fissura, a feridinha que provocada pelo impinge ali, a pé de atleta, pode ser porta de entrada para a erisipela, né? Então, é um fungo frequente, né? O calor, o sapato, pessoas que usam sapato. Os índios, por exemplo, não têm essa dermatofitose, esse pé de atleta, né? Não tem, né? Pois bem, nós estamos chegando ao final dessa conversa com o médico dermatologista Sérgio Paulo, que é dirigente da Pronto Pele, um homem dedicado à, à cura das doenças da pele e se especializou bastante na questão do enfrentamento e do tratamento da hanseníase. Tem uma proposta da criação de, do dermatologista que vai às casas, né? Quer dizer, um serviço mais estreito dos médicos com, a, com as comunidades. Enquanto isso não vem, enquanto ele não é abraçado pela sociedade de dermatologia e pelas prefeituras, ele vem desenvolvendo um trabalho na Ponta Pele, que é uma clínica que fica ali na Agamenon Magalhães,
e tem vamos dizer assim, como meta fazer um pronto atendimento. E quem sabe o que é a coceira sabe exatamente a importância disso. Mas, doutor Sérgio Paulo, aqui no canal até agora nós temos a tradição de quem faz o encerramento não é o apresentador, e sim o convidado. Então, eu passo a palavra para o senhor fazer as suas despedidas. Eu acho que a gente não envelhece, só envelhece quando deixa de sonhar. Eu continuo sonhando com a melhora da população nos cuidados com os problemas de pele. Nós temos um projeto com muito apoio do Murilo Cavalcante, que foi diretor do Compaz, que é um grande centro de ressocialização, com infraestrutura, auditório, tudo, que eu gostaria, a partir de lá, a gente treinar o médico, o agente comunitário, o enfermeiro, o professor, e de lá, no entorno dos compás, a gente, visitando as famílias, a gente passar conhecimento, estimulá-las a tendo alguma mancha, né, dormente, que não sente o frio, o calor, procurar o médico. E estamos também querendo lá treinar esses médicos, receber essas pessoas, para a partir daí a gente realmente iniciar no Brasil a dermatologia comunitária, tão importante em outros países, que onde o dermatologista, o residente, vão à comunidade para treinar a população e as equipes de saúde. E nós temos esse projeto que vai, finalmente, nós entraremos no caminho efetivo para erradicar essa doença, que foi já muito adiada a sua erradicação no Brasil. Muito bem, então até a próxima, né? Muito obrigado. E eu recomendo que todos que têm algum tipo de desconfiança procurem logo o médico, porque no comecinho da doença há tratamento, depois já fica a coisa mais difícil. Doutor Sérgio Paulo, um abraço para o senhor, até a próxima. Até logo. Tchau, É tchau. assim, um prazer sempre, Alexandre, contribuir para a educação no Brasil.